Turma, bora lá? Todo mundo me ouvindo, me vendo bem aí? Pra gente começar? Aqueci um pouquinho a garganta. Cadê? Dê sinal de vida aí para eu saber se está todo mundo me ouvindo. Maravilha, maravilha. Vamos lá então. Hoje a gente vai falar sobre como você ter clareza do seu cenário financeiro e organização para negociar suas dívidas. Eu diria, eu estava conversando com a aluna agora às 4 horas, numa reunião que a gente teve. E eu estava falando isso com ela, de uma situação que ela fez, né? De um caso específico que ela fez. E ela falou comigo exatamente isso. Ela falou assim, Gabriel, é muito complicado negociar alguma coisa se eu não tenho certeza do que eu estou fazendo. É muito complicado. Então, sem ter clareza do seu cenário, sem você entender realmente quanto você deve, quais as dívidas que você tem. Eu não sei se é o caso de vocês, mas tem muita gente que nem sabe com todas as dívidas que tem. Quando começa a ver, quando começa a olhar, identificar, a pessoa fala, cara, eu nem sabia que eu tinha isso aqui. Eu tenho uma aluna, por exemplo, que ela entrou na mentoria porque ela descobriu que tinha uma dívida, porque ela nem sabia que estava endividada. Ela nem sabia que existia dívida. Por que ela não sabia que existia dívida? Simplesmente por um descuido que ela fez. Largou uma conta lá que ela não usava, o banco começou a cobrar o pacote de serviço da conta dela e ela acabou. Isso virou ali uma bola de neve dentro do cheque especial e agora ela está com esse problema aí. Então, a gente hoje vai bater esse papo em relação a como você faz isso, o que você precisa ter em mãos, o que você precisa correr atrás, o que você precisa fazer para você realmente conseguir negociar suas dívidas por valores justos. Dentro do método, para quem já conhece, né, para quem não conhece, o método é dividido em 3 partes, o método de negociação inteligente. Primeira parte, ele é a parte de escudo financeiro. É a parte onde eu faço proteção salarial, eu vou estancar os vazamentos, recuperar valores indevidos. A segunda parte é o que eu chamo de clarification, que é eu ter essa clareza do meu cenário. Eu entender o meu cenário como um todo, de forma bem estratégica. Então a gente vai falar sobre essa segunda parte agora, que é o clarification. Beleza? Então vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Vamos lá. Vai falar sobre esse clarification. Então, dentro do clarification, que é o meu estado atual, vamos pensar como. Vou colocar aqui assim: ó, estado atual, tá? Para vocês aí se habituarem. Pensando nisso aqui, eu preciso ter algumas coisas antes de eu tomar qualquer decisão, antes de eu fazer qualquer coisa. Por que que a maioria das pessoas negociam mal ou não consegue negociar e fala assim, isso aí não funciona? Porque o banco não cede. Por quê? Porque não sabe nem o que está fazendo. Como que você... Imagina o seguinte, você entra num trabalho, você entra numa empresa nova, às vezes é até a sua função. Você já fez aquilo ali. Você já fez aquilo ali em outro momento. Mas ali existem normas diferentes. Aquela empresa trabalha de uma forma diferente. Vou dar um exemplo para vocês. Eu já estava há algum tempo sem tocar na igreja, né? Eu toco, eu sou músico. E aí, a igreja que a gente está frequentando agora, eu peguei e me coloquei à disposição. Falei, gente, eu quero tocar, quero voltar a tocar. E tal, como é que faz? O pessoal falou, você tem que passar por uma audição. Eu falei, nossa, audição? Você tem que passar por uma audição. Eu vou te mandar aqui as músicas, você vai ter que tirar, vai ter que me mandar tocando. Eu nunca tinha feito aquilo ali. E eu já toquei em vários lugares. Já tive banda, já fui líder de ministério na igreja, de ministério de louvor. Aí tu me diz, pô, por que que eu precisaria passar por tudo isso se eu já faço, eu já sei como faz? Porque é diferente. É um formato diferente. Então eu preciso entender como funciona. Eu preciso ter clareza de como eu vou atuar. E aqui é a mesma coisa. Você não pode sair fazendo a coisa de maneira aleatória.
Igual, por exemplo, foi o caso dessa aluna que eu estava conversando agora à tarde. Ela falou assim, Gabriel, eu fiz, mas foi aleatório. Eu perguntei para ela, eu falei, tá, como que você fez? Ah, eu fiz assim, fiz assim, fiz assim. Ah, com base em quê? Como que você tomou essa decisão? Ela falou, ah, eu precisava fazer a proposta, eu fiz. Tá, mas com base em quê? Ela falou, ah, no meu achismo. Ainda falou assim, no meu achismo. E você não vai conseguir uma boa negociação com base no seu achismo. Você vai conseguir uma boa negociação com base em duas coisas principais. Já anota isso aqui. Com base em estratégia e com base em números. E a estratégia vai ganhar sempre dos números. Então a gente vai falar aqui de estratégia. Beleza? Então vamos lá. O que você precisa dentro desse clarification? Primeira coisa, você precisa de, vou colocar aqui, documentação. Você precisa ter uma documentação que você precisa ter em mãos. Não adianta você simplesmente querer, vou negociar. Qual dívida? Às vezes você tem uma, duas dívidas, beleza. Mas tem gente que tem 10, tem 20. Não sabe nem o que é qual. Você precisa ter as documentações. Que documentações você precisa ter? Você precisa ter aí seus contratos. Você precisa ter faturas de cartão, se for o caso. Se for o caso de dívida de cartão de crédito. Faturas do cartão, dos cartões, né? Que às vezes é mais de um. Fatura dos cartões. Você precisa ter seus extratos bancários. Ah, estou com dívida de cheque especial. Não sabe nem como é que a dívida chegou ali. Você precisa entender isso. Como é que a dívida chegou naquilo ali? Então você vai olhar através do seu extrato bancário. Você precisa ter aí o que a gente chama de DED, que é documento ou demonstrativo de evolução da dívida. Dívidas, por exemplo, de empréstimo pessoal. Vou colocar aqui, vai. Dívidas, por exemplo, de empréstimo pessoal, consignado, cartões também. Todas as dívidas, o banco consegue te fornecer um DED, tá bom? Todas as dívidas. Mas, por exemplo, cheque especial, o banco não vai te fornecer o DED. O DED é o próprio extrato bancário, tá? Então, dívidas em geral, aí, financiamentos, por exemplo, você precisa ter o DED, ou os DEDs. Para cada dívida, para cada contrato, você tem um documento, ou é documento ou demonstrativo, tá? Deixa eu colocar aqui assim. Aqui vai ficar muito grande. Pronto. Demonstrativo de evolução da dívida. Para cada contrato, você vai precisar, você tem um carinha desse aqui. Tá? Então, se você tem 3 contratos de empréstimo pessoal, você vai ter 3 documentos de evolução de dívida. Isso aqui você vai solicitar ao banco. O que mais que você precisa ter em mãos? O seu registrado. Isso aqui você vai entrar lá no Banco Central, vai logar lá, você precisa ter uma conta no mínimo, nível prata, eles exigem isso, e aí você vai gerar o seu registrato. Por que você gerar o registrato? Porque você vai precisar, por exemplo, você vai precisar comparar se o que o banco está dizendo realmente é o que ele está lançando lá no registrato. É que eu lembrei de um aluno aqui. Por que o registrato? O registrato, deixa eu ver se eu aumento aqui. Talvez esteja embaçada a tela porque você está vendo no celular. Não sei, talvez esteja embaçado. Eu dei uma aumentada aqui, tá bom? Melhorou? Me diz aí se melhorou aí. É que eu vou botar mais coisa, né? E pode estar embaçada também por causa da internet, tá? Pode estar embaçada também por causa da tua internet, o tempo, né? O delay. Mas vamos lá. Por que o registrato? Eu lembrei de um caso em particular de um aluno meu, que ele tinha as dívidas dele lá, que ele achava que eram aquelas dívidas, e aí eu pedi para ele, falei, cara, gera o registrato. Não, mas para que o registrato? Não sei o quê, já está tudo aqui. Falei, não, gera o registrato. Impressionante, né? Aí ele gerou o registrato. Quando ele gerou o registrato, ele viu mais umas 2 dívidas que ele nem fazia ideia. Essa dívida não estava no Serasa, não estava no Boa Vista, não tinha ninguém ligando para ele, mas existia dívida lançada lá, existia um prejuízo lá lançado de uma dívida lá no registrato dele. E aí, quando a gente foi ver, ele falou, rapaz, eu não lembrava disso aqui. Eu falei, tá, mas o que se trata isso aqui? Cara, eu acho
que é não sei o quê. Falei, tá, já que você acha, você vai ligar para o banco, vai entrar em contato para descobrir o que realmente é isso aqui. Porque se você acha, você não tem certeza. Então vai descobrir o que é isso aqui. Então, são documentos, são documentações que você precisa para quê? Para ter clareza do cenário. Para você sentar, organizar tudo, fazer a sua evolução da dívida, você entender também como é que a dívida evoluiu, se o que o banco está te passando está certo, você ter a clareza disso. Ah, Gabriel, dá trabalho, sim, mas tem ferramentas que vão te ajudar nesse processo. É por isso que a gente tem o método. Dentro do método, tem ferramentas que te ajudam nesse processo. Para quê? Para que você não tenha tanto trabalho, não tenha tanto esforço, não precise ficar quebrando a cabeça fazendo continha na mão, tá? Mas começa por aqui, com a documentação. O que mais que você vai precisar? Com os documentos em mãos, você já ciente de todas as dívidas que você tem, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar categorizar as suas dívidas. Você vai precisar categorizar. Por que precisa categorizar? Porque aqui a gente começa a olhar para a estratégia. A estratégia sempre vai ganhar do número. Não se ganha uma guerra com mais gente. Mais gente ajuda? Ajuda. Mas não se ganha uma guerra quem tem mais soldados. Se ganha uma guerra quem tem mais estratégia, quem está mais focado na estratégia, no planejamento. Então você vai categorizar suas dívidas. Dentro do método, como que eu categorizo as dívidas? Eu categorizo as dívidas da seguinte forma. Eu categorizo o seguinte: dívidas com consequências graves, tá? Dívidas com pessoas, dívidas com garantia e dívidas sem garantia. Então, aqui eu vou categorizar as minhas dívidas. Eu sei quais as dívidas que eu tenho, porque eu já tenho todos os contratos, tenho as documentações. Agora eu vou categorizar para eu entender o seguinte: em qual quadrante estão as minhas dívidas? Então, por exemplo, se a gente pegar o quadrante de consequências graves, a gente vai ter aquelas dívidas que têm um impacto direto e maior na minha vida. Então vamos pensar, se eu estiver devendo o aluguel, eu não estou dizendo que eu tenho aluguel, estou falando que o aluguel está atrasado. Eu atrasei o aluguel, atrasei, por exemplo, atrasei multa agora, né? Multa está apreendendo o veículo também. Então você pode perder o veículo. Escola, água, luz, essas são dívidas com consequências mais graves. Porque imagina, você ficar sem luz em casa. Se eu ficar sem luz, eu fico sem trabalho, eu não consigo trabalhar, não estaria aqui. Então, são dívidas que, se você fica com elas, elas têm uma consequência muito alta. Por isso que eu chamo de consequência grave. Não que as outras não tenham consequência, mas, para mim, essas aqui têm uma consequência maior. Dívidas com pessoas. Como o próprio nome já diz, são dívidas com pessoas. É dívida que você fez com um amigo, com um parente, com o pai, com o irmão, com a mãe, com agiotas. São dívidas com pessoas. Dívidas com garantia são aquelas que você deu alguma garantia. Então, por exemplo, um financiamento de veículo, financiamento de imóvel, empréstimo com garantia de veículo, empréstimo com garantia de imóvel, um consignado também é uma dívida com garantia. Muita gente não sabe disso. Por que é uma dívida com garantia? Porque você deu garantia ao teu contra-cheque. É uma garantia. Um cartão consignado. Então, essas são dívidas com garantia. Quais são as dívidas sem garantia? Cartão de crédito, empréstimo pessoal, boletos, cheque especial. Então, você vai categorizar. Por que tem que categorizar, Gabriel? Porque quando eu categorizo, eu sei como eu atuo em cada uma. As dívidas, elas são diferentes. Então, quando eu faço isso, o que acontece? Eu sei como eu vou lidar com cada uma. Quem já me conhece, eu falo, um dos erros é você juntar todas as dívidas em uma só, porque é melhor lidar com elas de forma separada. Entendeu? Então, quando eu lido com elas de forma separada, eu consigo aplicar estratégias diferentes. Quando eu juntei tudo numa só, com certeza a dívida aumentou muito
e eu não vou conseguir aplicar essas estratégias de forma separada. Entendeu? Então é importante que eu saiba em qual categoria está cada dívida. Beleza. Categorizei minhas dívidas, Gabriel. Agora eu preciso fazer o seguinte: eu preciso priorizar. Eu preciso saber o que é prioridade dentro desse cenário. O que é prioridade dentro desse cenário? Então, é lógico, nem todo mundo vai ter esses 4 tipos de dívidas, nos 4 quadrantes. Nem todo mundo vai ter os 4 tipos. Talvez você só tenha dívidas com garantia e sem garantia. Talvez você tenha dívidas com pessoas e sem garantia. Depende muito. Mas como eu vou priorizar se eu tiver todas elas? Então vamos lá para a priorização. Número 1, eu vou primeiro as dívidas com consequências graves. Essas aqui eu preciso priorizar. Essa aqui é aquela dívida que eu vou colocar em dia. Está tudo atrasado. Ela é a primeira dívida que eu tenho que colocar em dia. Primeira coisa que eu vou... number one. Né? Não seria nem prioridade 1, seria prioridade 0. Vem antes do 1. Segunda prioridade aqui, que eu vou dar as dívidas com garantia. Então, eu vou priorizar. Segundo ponto aqui seriam minhas dívidas com garantia. Minha terceira prioridade, minhas dívidas com pessoas. E por último, em termos de priorização, minhas dívidas sem garantia. Então, se eu for pensar numa ordem de grandeza, na hora de eu priorizar, prestem atenção, aqui eu estou falando de priorizar. Eu não estou falando onde eu vou buscar negociar primeiro, eu estou falando de priorizar. Eu preciso entender o que é prioridade. Porque muita gente, eu tenho uma aluna que ela falou isso para mim. Ela falou, Gabriel, se eu soubesse isso aqui, se eu tivesse feito só isso, eu não tinha perdido meu carro. Porque o grande problema foi que eu não soube priorizar. E aí eu atrasei meu carro, o banco veio apreender o carro. Então, quando você sabe priorizar, você está agindo de forma estratégica. Então, aqui a gente foi para a priorização. Partiu da priorização, já sei o que eu vou priorizar. Eu preciso saber o seguinte: agora, onde eu vou atuar primeiro? Ué, Gabriel, é diferente a priorização de onde eu vou atuar primeiro? Sim, é diferente. Porque uma coisa é onde eu vou priorizar, outra coisa é onde eu vou colocar a mão primeiro, onde eu vou mexer primeiro. O que eu vou fazer primeiro? Então, por exemplo, a questão de onde atuar primeiro, ela não segue como é que eu vou dizer assim, uma lógica. Não existe uma ordem de grandeza. Mas eu sempre vou pensar no seguinte: eu vou pensar que se eu tenho dívidas nos 4 aqui, nas 4 categorias, primeiro eu vou atuar nas dívidas com e sem garantia. É nelas que eu vou atuar. Nela que eu vou recuperar valor indevido. É nela que eu vou buscar uma redução de juros. São nelas. Por quê? Através de atuar nelas primeiro, eu consigo liberar o meu orçamento, eu consigo liberar a grana para eu priorizar as dívidas que têm maior prioridade. Estão pegando isso aqui? Isso aqui, gente, é uma das partes mais importantes dentro do método. Por quê? A maioria não ensina isso aqui. A maioria vai te ensinar o seguinte: olha só, para de pagar, espera o banco chamar para negociar, vai juntando dinheiro e tu paga lá. Tá, beleza. Como é que você faz isso com o consignado? Como é que você faz isso com financiamento de imóvel? Como é que você vive um ano com o banco enchendo teu saco todo dia, correndo um risco de ser judicializado? Eu, sinceramente, não consigo viver desse jeito. Ficar assim, nossa, não, deixa pra lá, a hora que der. Não é assim. Então, eu preciso ser estratégico. Aqui a gente está olhando para a estratégia. Então, eu vou priorizar. Eu vou saber o que eu priorizo, o que eu vou pagar primeiro. Aqui, se a gente for pensar na priorização, é o que eu vou pagar primeiro, o que eu vou colocar em dia primeiro. Entre sem garantia e uma dívida com consequência grave, eu vou pagar com consequência grave. Entre uma dívida com pessoas e a dívida com garantia, eu vou pagar a dívida com garantia.
É isso aqui a priorização. Mas onde eu vou atuar primeiro, ou seja, eu vou buscar uma redução de juros, eu posso começar aqui, é lógico, não existe essa lógica certa, depende de cada cenário, mas para você ter uma ideia, eu vou buscar primeiro atuar onde? Nas dívidas com e nas dívidas sem garantia. Posso até alterar essa ordem aqui, né? Fazer uma ordem ao contrário. Eu vou primeiro buscar atuar nessas dívidas. Por quê? São as dívidas que eu tenho com o banco. Porque as outras dívidas eu tenho com pessoas e tenho dívidas com de aluguel, com a imobiliária, conta d'água. Essas dívidas aqui eu vou buscar o quê? Aí é onde a gente entra no objetivo para cada dívida. Nos objetivos. Por quê? Eu vejo muita gente. Igual teve uma pessoa que me chamou no Instagram outro dia, eu vi, né? Não consigo ver todas as mensagens mais, mas aí eu vi a mensagem dessa pessoa. Ela querendo uma coisa totalmente fora de lógica. Eu falei, o que você está querendo não existe. O que você está querendo não tem como fazer. Ah, mas é o que eu preciso. Eu falei, mas não tem como. Você precisa entender que cada dívida tem o seu objetivo. Em cada ponto você vai conseguir uma coisa. Não é assim, de forma aleatória. Ah, eu quero, é porque eu quero isso aqui e vai acontecer. Não vai acontecer. Você precisa entender qual o objetivo. Então, eu vou ter vários objetivos para cada tipo de dívida. Então, se a gente for pensar nos tipos de dívida, deixa eu ver se eu consigo copiar aqui. Deixa eu jogar para cá. Pronto, ficou mais fácil. Então, se eu for pensar em cada tipo de dívida, o que eu vou buscar em termos de objetivo para cada dívida? Agora eu vou. Presta atenção numa coisa. A gente está olhando para a estratégia. Estratégia. O que eu vou buscar? Por exemplo, dívidas com consequências graves, que são as dívidas que eu já falei para vocês. Eu vou buscar o quê? Eu vou buscar redução de juros e aumento de prazo. Por quê? Porque são dívidas que eu consigo fazer isso. Por exemplo, uma dívida de aluguel. Você consegue negociar, por mais que seja complicado, você consegue ir lá negociar com o imobiliário, negociar com o proprietário. Você consegue ir lá e negociar uma dilatação no prazo. Eu tenho vários alunos que aplicam isso aqui. E uma redução de juros também. Por que que você consegue isso? Nesse tipo de dívida. Por quê? Você negociar com uma imobiliária, por exemplo, com uma pessoa, você negociar a sua conta de luz que atrasou, essas empresas, esses órgãos e pessoas, eles não vivem de juros. Eles não vivem de juros. Eles vivem de quê? Eles vivem do rendimento daquilo que você paga, da prestação de serviço. Quando você está negociando com o banco, você está fazendo o quê? O banco ele vive de juros. O banco ele não vive da prestação de serviço. Ele vive de juros. Então, fica mais fácil de você negociar esse tipo de coisa. A mesma coisa, dívidas com pessoas. Você buscar redução de juros e aumento de prazo. Por quê? Porque você está negociando com pessoas. É até mais fácil. É lógico, ah, Gabriel, mas eu estou devendo a agiota. Tudo bem. Mas existe essa possibilidade. Eu vou ser muito sincero com vocês. Tem agiota cobrando mais barato, juros mais barato do que banco. Eu conheço vários alunos meus aqui. Quando falo, eu falo assim: tem certeza que você é agiota? Ah, Gabriel, o que está me cobrando aqui, ó, não é esse valor? Calcula aqui para ver aí. Então, esse valor é mesmo. Então, você vai buscar isso. Por quê? Porque é o objetivo que você consegue para esses tipos de dívida. Dívidas com garantia. Você vai buscar redução de juros também. E você vai buscar também o seguinte: recuperar valores indevidos. Por que isso, Gabriel? Porque é o seguinte: a maioria dessas dívidas com garantia, dívidas com o banco, o banco embute alguma coisa que você não precisaria estar pagando. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês bem clássico
de um estudo de caso, né, pegando um exemplo de um aluno. Não vou dar nomes nem nada. Um contrato, um contrato de pouco mais de R$ 20.000. O contrato, para pagar, se eu não me engano, eram 48 vezes, com juros aí de quase 3%, tá? Quase 3%. Esse contrato tinha um seguro no valor de pouco mais de R$ 2.000. Era mais ou menos 10% do valor do contrato. Esses R$ 2.000, ele foi embutido no contrato, sem a pessoa saber. Aí o que acontece? A pessoa pegou 20 mil, porque uma coisa que vocês precisam entender, quando vocês pegam um contrato, às vezes eu sei que é complicado de entender, mas para vocês terem uma ideia. No seu contrato, o valor que você pega, vamos supor que você pegou esses 20 mil igual essa pessoa, vamos fazer um número inteiro. Você pegou 20 mil. 20 mil foi o que o banco deu na sua mão. Só que desses 20 mil, tem lá R$ 500 de IOF, de repente um serviço de terceiros que o banco embutiu, tarifa de abertura de crédito, um seguro. Aí os 20 mil foi para sua mão. Só que aqui juntou um monte de coisa, deu, sei lá, vamos pensar, 23. Deu 23. Pegando aqui esse caso que tinha um seguro de R$ 2.000. Então, só de seguro tinha R$ 2.000. Aí já tinha mais IOF, mais um monte de coisa. Ou seja, você não está contratando, na verdade, 20 mil. 20 mil foi o que chegou na sua mão. Mas você está financiando, na verdade, você está pegando um empréstimo de 23. E aí, esses 23 aqui, quando você faz lá com juros, eu vou até fazer uma simulação aqui. Vou pegar aqui se eu faço aqui ao vivo, para vocês entenderem o que eu estou falando. Ó, um financiamento com prestação fixa. Então, vamos pegar aqui esse caso, ó, 48 meses. A taxa de juros era, eu não sei se era 2,90 e pouco. Vou botar 3, tá? Para ficar inteiro. 3. O valor financiado, e aí eu preciso, dentro do valor financiado, eu não posso pegar só o valor que eu peguei emprestado, eu preciso colocar o valor todo. Ou seja, o valor que me emprestaram, mais tudo que foi financiado aí, tá? Então eu posso pegar, vou colocar aqui esse caso aqui, 23 mil, tá? 23. Isso aqui é a calculadora do Banco Central, tá, gente? Não é minha, não. Vocês têm acesso aí. Presta atenção em quanto vai dar. Eu vou deixar a prestação em branco porque é o valor que eu quero saber. E ele vai calcular aqui para mim. Vamos lá. Ele está me dizendo aqui o seguinte, que eu vou pagar parcelas de R$ 910,29. E o valor total vai dar 43.693, sendo 20 mil de juros. Beleza. Agora preste atenção numa coisa. Desses 23 mil, 2 mil eram de seguros, então, de seguro. Então vamos lá. Eu vou deixar só os 2 mil aqui para vocês verem quanto que esses 2 mil viram, quanto que ele vai virar, quanto que ele vai incidir dentro do contrato. Vou calcular aqui. Vamos lá, ó. Esses 2 mil, eu estou financiando ele vai virar 3.799, vai, R$ 3.800. Ou seja, no fim das contas, dentro do meu contrato, acho que está pequeno aqui para vocês verem, né? Aquela vez o menino tinha falado que está embaçado. Ou seja, dentro desse meu contrato, que no final eu ia pagar lá, acho que deu 49, né? 43, na verdade. Acho que deu 43. Foi quanto que deu? Deixa eu voltar aqui. Eu nem lembro. 23. Dentro desse contrato, 43.600. Ou seja, dentro desse contrato de 43.693, eu estou pagando R$ 3.800 só de valor indevido, valor que eu não precisava estar pagando, entendeu? Então, é uma das coisas que você precisa fazer, você buscar recuperar os valores indevidos, tá? Nas dívidas com garantia. Nas dívidas sem garantia, você vai buscar o seguinte, você vai buscar também essas duas coisas, mas vai buscar também pagar o valor justo. Por quê? Porque essas dívidas são as dívidas que têm maior juros. Se você for comparar uma dívida de consignado com a dívida sem garantia, que é, por exemplo, um consignado com empréstimo pessoal,
às vezes é mais do que o dobro de juros. São dívidas que têm uma tendência a ter um juros maior mesmo. Por quê? Porque elas não têm garantia. Um empréstimo, por exemplo, com garantia de imóvel. Se você não pagar, o banco vai lá e pega seu imóvel. Então existe uma garantia. O banco consegue te dar um juros mais baixo, porque tem uma garantia. Mas um empréstimo sem garantia, um cartão de crédito, os juros é mais alto exatamente por isso. Por quê? O banco quer pegar o máximo possível no início. Para se caso você deixar de pagar, o prejuízo dele seja menor. Então, você vai buscar também pagar o valor justo, porque são dívidas que normalmente elas ficam exorbitantes e muito rápido. Então você vai buscar isso. Então a gente tem aqui objetivos para cada tipo de dívida. Então não adianta, por exemplo, você querer, sei lá, pagar um valor justo dentro do empréstimo com garantia. Já é juros baixos, o valor já está justo. Ah, Gabriel, mas o valor fica muito grande, o valor fica quase que dobra. É lógico, se você estiver pagando um imóvel, por exemplo, você vai pagar dois, três imóveis. Por quê? Apesar do juros ser baixo, é muito tempo. Mas aí a gente aplica as estratégias de negociação. Para quê? Para você reduzir os juros. Você reduzir os juros. Aqui, quando eu falo pagar valor justo, é pensando no seguinte. Vamos pegar um exemplo. Você gastou. Deixa eu beber uma água aqui, gente. Você pegou, por exemplo, 20 mil reais. Você gastou lá no teu cartão de crédito, 20 mil reais. Se você deixar de pagar isso, isso vira um negócio gigante. Agora, o Banco Central fez lá a resolução e tudo mais, que não pode passar de 100% do valor. Já melhora um pouco? Melhora, mas mesmo assim, ainda é um valor muito alto, ainda é um valor muito grande. Então, os juros correm muito rápido. A dívida, ela cresce muito rápido. Então, por isso que a gente vai buscar pagar um valor justo. Então, por exemplo, eu passei 20 mil no cartão, não consegui pagar. Eu vou buscar pagar quanto? 20 mil. Eu vou buscar pagar 20 mil. Ah, já fiz uma renegociação. Vamos buscar redução de juros. A gente vai atuar em cada coisa dessa. Mas aqui a ideia é que você tenha uma clareza do que você vai buscar para cada ponto. Tá? A ideia aqui é essa. Meu objetivo nessa aula aqui é esse, com você. Agora, próximo passo, a gente vai fazer o quê? Deixa eu ver se eu consigo jogar para cá para baixo. A gente vai mapear as dívidas. Agora sim eu vou olhar para os números. Os números até aqui não eram tão importantes. Eu preciso ter clareza do que eu vou fazer, como eu vou atuar em cada coisa. Agora eu vou mapear as dívidas. E aí eu vou mapear, eu vou fazer o quê? Eu vou entender para quem eu devo, o tipo de dívida, é lógico, eu preciso saber qual é o tipo de dívida. Tem gente, eu acho muito engraçado isso, mas assim, tipo de dívida. Tem gente que, assim, não realmente não sabe. Eu falo assim, o que você tem de empréstimo pessoal? Aí ela começa a passar. Pá, 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 pá. Aí eu vou ver e tudo mais. Eu falo, mas isso aqui não é empréstimo pessoal, isso aqui é consignado. Ah, que é empréstimo. Às vezes, para você, parece que é tudo a mesma coisa, parece que é um caminhão de japonês, mas não é. Né? A gente fala, minha mãe que falava isso, né? Tudo igual é um caminhão de japonês. Mas não é, e sem preconceito se tiver algum japo aí. Mas assim, não é igual. Não é igual, são coisas diferentes. Não precisa entender esse tipo de dívida. Por quê? Eu já vi aqui, eu já categorizei. Então, eu sei qual é o tipo de dívida. Então, lá no meu mapeamento, eu sei também o que eu vou fazer, como eu vou atuar em cada um. Eu entender, deixa eu abrir aqui o seguinte, eu vou fazer melhor aqui. Ao invés da gente fazer, eu vou abrir aqui a ferramenta que a gente tem no método, que aí vocês vão entender melhor. Mas eu boto aqui também no mapa mental. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. Ó. Estão vendo aí? Deixa eu ver se eu aumento aqui um pouco. Aqui, ó.
mas eu vou pegar e vou fazer um mapeamento das dívidas. Então, eu vou colocar aqui para quem eu devo. Então, vamos lá, vamos pensar aqui, banco 1, 2, 3. Qual é o meu tipo de dívida? É um empréstimo pessoal. Qual o valor inicial? Ou seja, qual o valor contratado? Então, não é só o valor que eu peguei, que o banco me deu, é o valor total financiado. Então, vamos pensar aqui que tenha sido 23 mil. Realmente, pegando aquele exemplo que eu dei ali, tá? Valor mensal, ou seja, é a minha parcela. Qual a minha parcela? Quanto que eu vou pagar mês a mês? Então vamos pegar o exemplo ali daquele que seria uma parcela de 910, né? A gente já fez a conta. Quantas parcelas eu fiz isso? Como foi o parcelamento? Ah, foi 48 vezes. E quantas faltam pagar? Então vamos pensar que eu já tenha pago 8 e faltam pagar 40. Eu vou preencher. Essa daqui é a ferramenta que a gente tem dentro do método. Então aqui, presta atenção. Eu preenchi, a planilha me deu as informações. Igual a gente fez lá no Banco Central, a planilha me deu as informações. Então aqui eu tenho, ó. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Vou fazer uns rabiscos aqui. Peraí. Ver se eu consigo pegar minha caneta aqui, gente. Minha canetinha para eu fazer os rabiscos aqui. Não tô achando aqui. O zoom mudou um pouquinho, eu tô perdido. Mas vamos lá, não tem problema. Mas eu tenho aqui, na primeira coluna verde, eu tenho aqui o valor que eu já paguei. Ou seja, é um valor multiplicado aqui 8 vezes 910, é o valor que eu já paguei. Eu tenho aqui o valor a pagar, ou seja, esse valor a pagar é o valor se eu for pagando a minha prestação direitinho. É o valor, é o custo efetivo total, a última coluna aqui. Deixa eu ver se eu aumento mais ainda para vocês aí. É o valor do meu custo efetivo total menos o que eu já paguei, menos o valor pago. Vai dar o valor a pagar. Aqui eu tenho a minha taxa de juros ao mês, ou seja, eu consigo comparar se no meu contrato está certo, se está errado, se o banco está me cobrando realmente o que ele falou ou não. Inclusive, eu consigo pedir uma revisão de juros através disso. Tem aqui os juros ao ano, que isso aqui também é informado no contrato. E aqui eu tenho o que eu chamo de saldo devedor real. O que é o saldo devedor real? É o valor inicial menos o que eu já paguei. Então, quando eu vou pensar no tipo de dívida, lembra lá, eu tenho um empréstimo pessoal. Qual o objetivo para esse tipo de dívida? Então, eu boto aqui na planilha, a gente teria até 3 objetivos para essa dívida. Então, eu tenho aqui, ó, redução de juros, eu tenho pagar valor justo e recuperar. Vou botar assim, senão não vai dar para botar tudo. Valores indevidos. Será que vai dar? Ah, deu. Valores indevidos. Então, eu já sei que para esse tipo de dívida, eu posso buscar esses 3 objetivos. Então, primeira coisa, eu vou olhar meu contrato. Tem algum valor indevido? Eu vou recuperar. Porque se eu recuperar esse valor indevido, eu consigo reduzir o meu saldo devedor. Concorda? Por quê? Porque eu estou botando dinheiro para dentro de casa. Se eu for pensar em redução de juros, saiu errado aqui. Se eu for pensar em redução de juros, eu posso pensar em diminuir esses juros aqui. Botar ele entre 2,5, 2, não sei. Eu vou pensar em diminuir. Vou aplicar as técnicas de negociação que a gente tem dentro do método. Se eu for pensar em pagar um valor justo, eu vou me basear nesse valor aqui, de 15.720. Ou seja, eu tenho uma clareza total de como está a situação dessa dívida. E eu vou colocar aqui não só essa, mas eu vou colocar todas as dívidas aqui. Então, eu tenho um cenário macro, eu tenho um cenário geral, total, da minha situação de dívidas, mas também tenho um cenário micro, que é o quê? De cada dívida. De o que eu posso fazer com cada dívida. Entenderam? Pegaram aqui? Captaram a mensagem? Então, quando eu faço a minha. Eu vou fazer o meu mapeamento de dívidas, o que eu vou pensar? Vou pensar para quem eu devo, meu tipo de dívida, o valor contratado, quanto já paguei,
Quanto falta pagar. Então, eu preciso ter uma noção de tudo isso antes de eu fazer qualquer coisa. Taxa de juros e tudo mais. Valor justo. Ó. Eu preciso ter essa clareza. Se eu não tiver essa clareza, muito provável que eu faça besteira. Os alunos que eu conheço que fizeram besteira foram os alunos que não fizeram esse mapa de dívidas aqui. E várias pessoas que eu conheço também que entraram no método depois, falam, Gabriel, eu fiz besteira por causa disso. Porque eu não tinha essa clareza. Eu não fazia a mínima ideia disso aqui. Eu simplesmente sabia o seguinte: banco, quanto eu estou devendo? Ah, X. Acabou. Gente, se você não souber da sua vida financeira, se você não tiver o domínio da sua vida financeira, quem tem é o banco. Porque ele sabe da sua vida financeira muito melhor que você. Muito melhor. Então você precisa saber por quê. Dessa forma você consegue negociar de igual para igual. Mas se você não tiver essa clareza total, você vai ficar vendo navio, o banco vai falar e você vai, é, ah, não, mas o valor é menor, tá, mas é menor quanto? Você não sabe, você não tem clareza. E por último, o que eu preciso fazer? Foi para cá para o canto. Controle e planejamento. Não dá para negociar dívida sem controle, sem planejamento. Você vai por mim, você vai fazer besteira. Você vai fazer alguma besteira. A aluna que eu estava conversando hoje de tarde, que ela falou para mim assim: "Ah, eu fiz pro meu achismo". Falei, por causa disso. Porque você precisa entender a sua vida financeira. Você precisa saber, não é simplesmente um raio-x, onde muita gente fala assim: "Ah, vamos fazer um raio-x, né? Faz um raio-x financeiro". Gente, o raio-x financeiro, ele vai te dar o seu momento atual. E só isso não basta. Só isso não basta. Pensa comigo. Quero que você pense. Você tem que ter senso crítico, porque a gente está falando de inteligência. Você tem que usar a cabeça. Pensa comigo. Você faz um raio-x hoje da sua situação financeira. Ok? Você foi lá e fez o seu raio-x, tal, entendeu quanto que você tem de gastos e tal, suas dívidas. Beleza. E como é que está a sua vida? Como é que vai estar a sua vida daqui a 6 meses? Como que você espera que esteja isso? Quando chegar em dezembro, que tem o Natal, sempre compra uma roupinha nova, um tênis. Quando chega janeiro, e tem o IPTU, o IPVA ali, às vezes chega ali em março, né? Dependendo do local, chega fevereiro, março, IPTU. Tem IPVA, tem rematrícula da escola nas crianças, tem o reajuste do aluguel da casa que você mora. Como é que faz isso? Vai estar igualzinho esse raio-x que você fez hoje? Então não funciona. Você precisa ter um controle, ou seja, para você saber quanto que está entrando e saindo, e precisa ter uma projeção. De quanto? De no mínimo 2 meses. Ou 12 meses, perdão. De no mínimo 12 meses. Através dessa projeção, o que você vai fazer? Você vai entender pelo menos um ciclo seu. Porque um ano, gente, dentro de um ano, você tira férias, você recebe 13º, nem todo mundo, né? Depende do cenário. Mas recebe 13º, você recebe uma restituição de imposto de renda, você às vezes faz um saque do seu fundo de garantia no seu mês de aniversário. Então, existe meses que o fluxo de entrada é diferente. Ah, Gabriel, mas eu não sei quando exatamente vai acontecer. Mas é lógico, você não prevê o futuro, mas você planeja. Você faz uma previsão. Quando que eu estou pretendendo tirar férias? Eu estou pretendendo tirar férias tal mês. Será que esse mês é o melhor mês para tirar férias, realmente? Dentro do meu fluxo de caixa? Dentro do meu planejamento? Você tem que pensar nisso de forma estratégica.
Ah, o que que eu vou fazer com o 13º? Ah, vou pagar a dívida. Não é assim que se faz. Eu preciso. Ah, porque eu vou receber um dinheirinho a mais aqui, já vou pegar e vou. Calma, é de forma estratégica. Porque senão você faz besteira. Ontem uma aluna minha, aí um amigo perguntou aqui de antecipação, né? Teve uma aluna minha que ela mandou uma mensagem, ela falou, Gabriel, consegui economizar 21 mil de juros nesse consignado que eu estou negociando. 21 mil. Por quê? Porque ela fez o negócio de forma estratégica. Falei para ela, falei, ó, tu vai por aqui, vai fazer isso, e aí vai colocar isso aqui em dia, e daqui você vai fazer mais isso, isso, isso. Aí você vai economizar. Aí ela, beleza. Tava doida para fazer outra coisa, tava doida para fazer de outro jeito, mas com a orientação certa ela economizou. Entendeu? E aí você vai reduzindo a sua dívida, é o que eu falo, vai reduzindo os juros. Por quê? Consignado em uma dívida com garantia, eu não consigo reduzir juros? Então eu consigo fazer isso. Então, dentro do seu controle financeiro, você vai ter uma ideia das suas entradas, das suas saídas, você vai entender a sua capacidade de pagamento. E para mim, isso aqui é o mais importante dentro do seu orçamento. Por quê? A gente vai entender aqui também a parte de fluxo de caixa. Enfim, tem várias coisas aqui que você entende dentro do seu controle e planejamento. Mas, para mim, a capacidade de pagamento ela é o mais importante. Por que, Gabriel, que ela é o mais importante? Porque é ela que vai ditar a minha negociação. É a minha capacidade de pagamento que vai ditar a minha negociação. E agora pegue isso aqui, porque isso aqui é um dos insights mais poderosos. Eu tenho uma proposta de um lado. Presta atenção nisso aqui. Eu tenho uma proposta de um lado. Não importa se essa proposta foi o banco que fez, se fui eu que fiz, não importa. Se está ali na negociação. O que você precisa pegar é o seguinte: imagine que você tem uma determinada dívida e que você quer pagar o valor justo dela. E você entrou numa negociação. Entrou no processo de negociação. Nesse processo de negociação, está rolando ali as propostas. E aí surgiu uma proposta. A proposta que surgiu é o valor justo. Vamos pensar que o valor justo seja um valor de 20 mil reais, tá bom? Você já viu lá na planilha, você já viu na ferramenta, e esse valor é um valor de 20 mil reais. É o valor justo, 20 mil reais. A proposta é boa? A proposta é boa? É boa a proposta. Por quê? Porque está dentro do valor justo. Só que agora eu preciso olhar para o outro lado. Eu vou olhar para qual lado? O meu orçamento. E aí eu vou olhar para o seguinte, a minha capacidade de pagamento. Essa proposta é de 20 mil. Só que essa proposta é de 20 mil para pagar à vista. Eu tenho 20 mil de capacidade de pagamento para pagar isso aqui à vista? Não tem. Então a negociação não é boa. Vamos pegar outro cenário. Eu tenho aqui a proposta de 20 mil do lado de cá, valor justo. Só que essa proposta é para pagar em 20 vezes de R$ 1.000. Ok? Não é mais só para pagamento à vista. Para pagar em 20 vezes de R$ 1.000, sem juros. A proposta é boa? É boa. Ela tá sem juros. Ela está dentro do valor justo. Ela é boa. Agora eu vou olhar a minha capacidade de pagamento. A minha capacidade de pagamento é de R$ 500 só por mês. Pegando um exemplo aqui. É de 500. Vai, vou botar 800. Botar 800. Minha capacidade de pagamento é de R$ 800 por mês. A negociação vai ser boa? Não, porque a minha capacidade de pagamento não bate, não casa, não dá match com a proposta. Gabriel, mas é só R$ 200 de diferença. Mas é esses R$ 200 que vai te deixar no cheque especial. É esses R$ 200 que se der um problema no teu carro, você vai ficar todo desesperado, porque você vai estourar o cartão, vai precisar fazer isso, vai precisar fazer aquilo, porque não tem margem. Você está trabalhando além da margem. Estão pegando isso aqui? Ah, não. Eu tenho a proposta aqui, R$ 20.000. É o valor justo. Mas para pagar em 40 vezes de R$ 500. Minha capacidade de pagamento, R$ 800. Deu match. Porque eu consigo pagar
Eu vou pagar R$ 500 por mês. A minha capacidade de pagamento é 800, então eu consigo pagar. Ah, Gabriel, mas eu preciso negociar. Não, você precisa negociar, fazer uma negociação boa e uma negociação justa. Se isso aqui não combinar, se um dos dois está ruim. Ah, um exemplo. Vou dar um exemplo para vocês. Valor justo da dívida, R$ 20.000. Proposta do banco, 40 mil. Para pagar em. Tô viajando aqui, tá, gente? Mas estou dando exemplos aqui, só para vocês entenderem o que eu estou falando. 40 mil para você pagar em. Deixa eu ver, 40 dividido por. Vou botar em 80 vezes, vai. O banco não faz em 80, é difícil o banco fazer em 80. Mas vamos pensar em 80 vezes de R$ 500. 40 mil. Para pagar em 80 vezes de R$ 500. A negociação está dentro do valor justo? Não, não está dentro. O valor justo é 20 mil. Ah, mas a minha capacidade de pagamento, eu consigo pagar R$ 500 por mês. A minha capacidade de pagamento é 800. Mas aqui, não está combinando. Precisa estar os dois assim. Ou seja, não deu match, não combinou. Mas como que você sabe isso se você não tiver o mapeamento, se você não souber o valor justo, se você não souber a sua capacidade de pagamento? Você vai fazer o negócio, você vai enfiar os pés pelas mãos. Estão entendendo, gente? Deu para pegar até aqui? Deu para pegar muitos insights aí? Quem aí pegou aí a alma do negócio? Quero entender aí se vocês realmente pegaram aí a essência da coisa ou se estão viajando na maionese. Coloca no chat aí. Pronamp, FAMP da Caixa Econômica eu consigo negociar. O método é para pessoa física. Pronamp é jurídica, né? A gente não trabalha com jurídica. Estratégia para diminuir e antecipar empréstimo consignado? Sim, tem. Tem de tudo, gente. Qualquer dívida de pessoa física, a gente consegue reduzir seguindo o método. Ficou claro? Deu para entender, gente? O que vocês precisam agora? Vocês precisam de ferramentas para vocês fazerem isso aqui. Vocês precisam de ter o resultado, de colocar a mão na massa. Se vocês forem fazer isso aqui na cara e na coragem, vocês vão perder algumas coisas. Entre elas, tempo e dinheiro. Porque cada vez que você perde tempo, você perde dinheiro também. E eu sei que a maioria de vocês vai se complicar na hora de fazer. Vai se complicar na hora de fazer. Então, qual o segredo que gera esses resultados para os nossos alunos? Qual o segredo que gera os resultados para os nossos alunos? A gente ter um método validado. Primeiro, que esse método está validado. Tá? Segundo, a gente tem o nosso que a gente chama de escudo financeiro. O escudo financeiro é o que protege você das abusividades do banco. Então, você que está precisando de um alívio financeiro, você consegue ter esse alívio através do escudo financeiro. E aí, dentro do escudo financeiro, tem algumas coisinhas: a proteção salarial, a parte de parar de pagar tarifas desnecessárias, tem a parte de recuperação de valores indevidos. A maioria dos métodos, dos cursos, treinamentos que você vai ver, vai falar o quê? Ah, não, valor indevido tem que entrar na justiça. Não, a gente tem mecanismos de fazer isso aqui através do próprio método, através das ferramentas que a gente tem. Categorização e priorização de dívidas. A maioria vai tratar isso aqui de forma igual. Vai tratar todas as dívidas de forma igual. E é por isso que às vezes demora muito. Por quê? Porque as dívidas são diferentes. Você precisa tratar de forma específica cada uma. Mapeamento inteligente de dívidas, que é a ferramenta que vocês viram. Isso aqui é uma mão na roda. Vai facilitar vocês. Igual a aluna. Ah, mas eu não sei como é que calcula juros. Eu não sei ver se está certo ou se não está certo. Eu falei, não precisa. Você vai jogar na ferramenta, a ferramenta vai dizer para você. Imagina se você tivesse que verificar a sua temperatura
comparando a temperatura sei lá, você botando o dedo debaixo do sovaco ou na língua para medir a sua temperatura comparando com o ambiente. Você nunca ia chegar nisso. Por isso que você tem a ferramenta certa. É um termômetro. Você bota ali debaixo do braço, né? Bota lá no subaco, como a minha avó dizia, bota no subaco e mede. E faz a verificação. Imagina se você tivesse que fazer isso de forma empírica, para saber se está com febre ou não, quanto que está. Tem como fazer. A mesma coisa o controle financeiro inteligente. Você tem a ferramenta, você coloca tudo lá na ferramenta e vai te dar clareza. Teve uma aluna minha falando, foi terça-feira, a Ângela falando, Gabriel, não tem noção da clareza que eu tenho hoje, de saber para onde está indo o meu dinheiro. O que eu posso fazer? Como é que eu faço uma gestão inteligente desse dinheiro? De eu alocar ele em lugares diferentes, de eu conseguir saber exatamente o que eu posso fazer. Os modelos de solicitações prontas, modelo para você recuperar valor indevido, modelo para você fazer as suas solicitações, fazer desautorização de débito, solicitar as contas que você precisa dentro do processo. Você tem acesso a tudo isso. Outra coisa, você tem suporte direto comigo. Não é um suporte terceirizado. Quem é meu aluno aí, não sei se tem algum aluno meu aqui, estou vendo o Ed aqui, né? O Ed é de prata, não acredito que vai ter dois Ed prata, né? O Ed, eu acho que é meu aluno. Se é o Ed Prata, que eu sei, não dá para ver a foto. Mas o suporte é direto comigo, sou eu que respondo. Então, é diferenciado. Outra coisa, a gente tem reuniões ao vivo. Reuniões o quê? 2 vezes ao mês. Então, todo mês a gente tem 2 reuniões onde a gente troca essa ideia, a gente conversa, eu chego aqui, analiso o caso. Se você quiser, você abre o microfone, eu tiro sua dúvida, analiso um contrato, se você tiver a disponibilidade de mostrar, quiser mostrar. Cara, a gente faz isso. E de forma privada, de forma privada. Aqui essa reunião eu estou gravando. Por quê? Porque eu quero depois disponibilizar essa reunião. Mas a reunião que a gente faz aqui não tem gravação, mano. É só a gente aqui. Acontece em Vegas, fica em Vegas. Por quê? Porque a gente sabe que vocês também querem essa privacidade de poder falar, de poder expor, de poder conversar e de forma tranquila. A mesma coisa no suporte online. Você manda mensagem para mim. Vai mandar mensagem para mim, eu que vou responder. Tá? Então, o que eu vou trazer aqui para vocês? A proposta da mentoria negociação inteligente, que é onde você vai ter acesso a todo o método, tá? Aí eu vou parar aqui depois para ficar aqui com vocês, se vocês quiserem, para tirar as dúvidas, tá bom? Eu vou trazer a proposta para vocês da mentoria negociação inteligente. O que tem na mentoria hoje? Você tem 6 meses de acompanhamento. Então, são 6 meses a contar da data de inscrição. Você tem aí 180 dias de acompanhamento. A gente tem aí pelo menos 2 encontros ao vivo por mês. Esses encontros acontecem à noite, normalmente na terça-feira. Terça sim, terça não. Suporte online. Você tem um suporte online lá, como eu disse, na plataforma. Você vai lá, coloca a sua duvidazinha. Gabriel, o banco me falou isso. Gabriel, aconteceu isso assim, assim, assim. Estou com dúvida. Você me manda e eu vou te esclarecer. Todos os dias úteis eu respondo as perguntas lá. Você tem acesso a todas as ferramentas que eu disse. Mapa inteligente de dívida, controle financeiro inteligente, a ferramenta de categorização. Você tem acesso a tudo isso. Você tem acesso também ao método de negociação completo, ou seja, você tem acesso a todas as aulas, tem lá, tudo descrito, direitinho, o que é que tem que fazer, como solicita, aonde solicita, qual ferramenta usa, qual modelo usa, tem tudo isso lá descrito. Tem todos os modelos de solicitações bancárias, que foram modelos que eu falei, são modelos prontos, modelos que você vai pegar, ligar para o banco, lendo o negócio lá, eu falo que é copiar e colar. Você vai pegar o modelinho lá, vai ligar para o banco com total segurança do que você vai estar dizendo. Então, tem dentro do modelo, tem a resolução que você vai usar, o artigo, a lei, o parágrafo, tem tudo lá direitinho para você usar, eu falo que é usar o próprio sistema bancário ao nosso favor, que é você pegar as resoluções e leis vigentes para você fazer todo esse processo. Tem também, a gente libera de bônus aqui o curso de investimentos em renda fixa. Por quê? Porque muitos de vocês vão começar a guardar um dinheiro. Então, você já sabe aonde você vai guardar o dinheiro, pelo menos nesse primeiro momento. Depois você evolui lá para renda variável e tudo mais. Mas nesse primeiro momento, investir, pelo menos em renda fixa, você saber o que você está fazendo. E o acelerador de liberdade financeira para te dar uma perspectiva também de futuro, de para onde você está indo. Afinal, ninguém quer só sair das dívidas. Você quer chegar a alcançar a sua liberdade financeira, poder
viver aí em paz, sem preocupação com dinheiro. Qual o investimento na mentoria, Gabriel? O investimento na mentoria hoje é de R$ 997 ou 12 vezes aí de R$ 99,70, tá? Esse é o valor. Se você chegar lá hoje, você compra a mentoria, você faz a sua inscrição, o acesso é imediato. Esse é o valor da mentoria normal. O que eu vou liberar para vocês agora? Eu vou liberar alguns bônus exclusivos. E se você for comprar lá, você não vai ganhar esses bônus. Mas você comprando, fazendo a sua inscrição aqui agora, você vai ganhar esses bônus, tá? Entre eles, você vai ganhar aí o programa de alta performance financeira, tá? Esse programa, só esse programa aqui, é R$ 2.000. Ele é um programa para você que quer aprender, quer se desenvolver nessa área financeira. Você quer mudar a sua mentalidade, você quer ter uma vida diferente. Ah, não, Gabriel, eu quero só sair das dívidas. Beleza, tem a mentoria de negociação. Mas aqui é para você que quer dar um upgrade na sua vida financeira, tá? Você que quer mudar de vida realmente, tá bom? Então a gente vai liberar o programa de alta performance financeira. Eu vou liberar de bônus também 30 dias de suporte no WhatsApp, tá bom? Então aí eu vou liberar isso aqui, se você se inscrever, você que está na reunião aqui, se inscrever até amanhã, eu ainda vou liberar esses 30 dias de suporte no WhatsApp. Isso aqui é um suporte a mais, tá bom? Para intensificar a sua recuperação. Ou seja, você vai pegar e vai ter um canal direto comigo no WhatsApp para a gente conversar, trocar ideia e tudo mais. Vou liberar aqui também, ó, treinamento Renda Extra Express. Ou seja, você que quer aprender a fazer uma renda extra também, quer botar mais dinheiro no caixa, quer ter uma rotatividade maior para poder acelerar o seu processo de recuperação financeira, você vai ter acesso a isso também. E, para finalizar, 6 meses de acesso ao Clube de Inteligência Financeira. O Clube de Inteligência Financeira é um nível, vamos dizer assim, abaixo do programa de alta performance, tá? É um lugar de muito conteúdo denso. Tem lá conteúdo sobre mentalidade, sobre prosperidade, sobre investimento, sobre organização, planejamento, alavancagem. Então tem muita coisa. É realmente para você que quer mudar de vida. Então tem muita coisa aqui para você, ao invés de ficar vendo a Netflix, ficar vendo bobagem aí, que não vai te acrescentar em nada, você ter um estudo. Ah, eu quero ler, Gabriel, eu gosto mais de ler. Tem conteúdo para ler. Ah, Gabriel, eu gosto mais de assistir os negócios. Então tem coisa para assistir. Ah, eu gosto de assistir e ler. Às vezes eu posso assistir, às vezes eu posso ler. Por exemplo, é o meu caso. Às vezes eu prefiro estar assistindo, às vezes eu prefiro estar ouvindo, às vezes eu prefiro estar lendo. Então tem de tudo para você realmente mudar a sua vida financeira de uma forma geral. Bacana? Tá aí o QR Code na tela. Vou colocar aqui o link aqui para vocês aqui no chat também. E vou ficar agora para tirar as dúvidas. Bacana? Estou à disposição de vocês. Com relação ao conteúdo, tá bom? Vou tirar dúvidas com relação ao conteúdo. Se for dúvidas fora o conteúdo, a gente não vai tirar nesse momento. Dívida mesmo não aceitando seguro prestamista no momento da contratação de um empréstimo. Conseguimos trabalhar essa redução? Não. Se você... Vamos lá. Você não aceitou seguro. Então não existe valor para recuperar, não existe valor indevido a recuperar. O valor indevido, gente, quando o banco coloca e você nem viu, nem sabe. A maioria das pessoas que o banco coloca lá, você nem sabe que o banco colocou. Você nem está vendo. Eu tenho vários alunos que falam assim, seguro? Mas não, o banco não colocou isso, não. Eu falo, dá uma olhada lá. E aí, essa aluna que eu estava falando para vocês, que ela economizou 21 mil de juros, ela economizou 21 mil de juros e recuperou 22 mil reais do consignado. Ou seja, 43 mil reais a menos no consignado. É um consignado grande, eu acho que 90 e poucos meses. Só para vocês terem uma ideia da brincadeira, como eu estou falando. Ela recuperou 22 e economizou 21, aplicando uma das estratégias que eu ensino dentro do método. Tá? Então, assim, eu não tenho um valor indevido no meu contrato. Então, não tem como eu recuperar o valor indevido, entendeu? Se você não aceitou o seguro prestamista,
Não tem como você recuperar o valor indevido, mas tem como você trabalhar a redução dos juros. Tem como trabalhar a redução dos juros. Se for um empréstimo pessoal, tem como buscar pagar o valor indevido, aplicando as técnicas de negociação que tem dentro do método. Mas para isso você precisa ter esse momento de clareza. É uma parte antes, né? Qual a estratégia para negociar a dívida de cheque especial? Fui sequestrado e fizeram vários PIXs em movimentações atípicas. Vale a pena negociar ou judicializar? Cara, eu não vou falar de estratégia, como eu disse. Dentro da mentoria a gente vai falar de estratégia, porque não dá para falar aqui. Tipo, eu não consigo falar isso. Mas o que eu posso te falar aqui é o seguinte: a estratégia depende de dois passos principais. O primeiro, o escudo financeiro, que eu não falei, mas tem lá dentro da mentoria, e o clarification, que é o que tudo que a gente falou aqui agora, tá? Tudo que a gente falou aqui agora depende disso. Não adianta. Ah, qual a estratégia para negociar? Cara, escudo financeiro, clarification, essas duas coisas. Tem que fazer isso aqui. Tem que fazer isso, porque senão não adianta aplicar nenhuma estratégia. A estratégia não funciona, entendeu? Então, assim, as estratégias em si, a técnica, né, que você usa para esse tipo de dívida, a gente vai falar lá dentro da mentoria, tá? Esse teu caso aqui é um caso que você tem que buscar o seguinte: pagar valor justo. Eu tenho uma aluna que ela entrou num golpe também, que ela fez uns Pixies lá, e aí foi um golpe, né, que ela sofreu, que foi mais ou menos o teu caso. O teu caso foi até pior, você foi sequestrado. Mas assim, o que a gente busca, no caso dela? Pagar o valor justo. No dela foi, acho que 6.500, que foi um Pix lá que ela fez. Tem o BO e tudo mais e tal. Então a gente usa disso para pagar o valor justo. Você vai ter que pagar. No caso aqui, que você está falando que foi sequestrado e tudo mais e tal, isso aqui é um caso à parte. Eu não diria nem que isso aqui é de negociação. Isso aqui é caso de polícia. Entendeu? Isso aqui não entraria em questão de negociação. Você pode buscar negociar? Pode, mas eu, tô falando eu, tá? Eu dou recomendações que eu faria para mim, se eu tivesse na situação. Eu buscaria polícia. Isso aqui é a polícia que tem que fazer isso aqui, tem que ter o BO e tudo mais, porque você foi sequestrado, não foi nem você que fez, entendeu? Então você não tem responsabilidade por aquilo ali. Você estava correndo risco de vida, né? Então eu não iria para esse caminho de negociação, não, tá? Eu iria para um caminho de polícia mesmo, de repente. O negócio é que tem que pagar o advogado, ver advogado para essa questão. Ah, não, Gabriel, eu quero também a organização financeira, eu quero me organizar, eu tenho outras dívidas. Aí, beleza, aí a mentoria faz sentido para você, entendeu? Mesmo estando tudo assinado, a questão do seguro, sim, mesmo estando tudo assinado. O que vocês precisam ter em mente é o seguinte: você solicitou. Não solicitei. Beleza. Segunda coisa, você foi esclarecido sobre a contratação do seguro? Porque assim, a gente está falando de seguro, mas existem outras coisas, tá? Título de capitalização, cartão de crédito, seguro de vida, um monte de coisa que o banco coloca e os clientes às vezes nem vê. Então, o que você precisa ter em mente é isso. Primeira coisa, eu pedi? Não, eu não pedi. Segunda coisa, eu fui esclarecido sobre aquilo ali? Me mostraram, me deram a opção de não contratar o seguro, eu preciso ter esse medo. Ah, não me deram. Me obrigaram ou me induziram ao erro, porque às vezes você vai no banco e ele fala assim: ah, não, é obrigatório o seguro. E não é obrigatório. Isso é uma venda casada. Se você não fizer o seguro, não tem como fazer o empréstimo. Venda casada. Ou seja, você está sendo induzido ao erro. Então você tem que ter em mente essas coisas. Se encaixa em alguma dessas daqui, independente se você assinou ou não, você pode pedir o estorno. E o melhor, você pode pedir o estorno em dobro com juros e correção monetária. Mas para isso você precisa usar lá a lei, a resolução específica para aquele caso. E é isso que a gente facilita para vocês dentro da mentoria, porque a gente vê você vai ver qual tipo de seguro, você vai identificar, vai saber qual é o modelo ali que você vai usar, o templatezinho ali, a escrita ali que a gente tem para você usar direitinho. Bacana? Mais dúvidas? A galera tem dúvida não, né?
Fechou então, galera. Se não tem dúvidas, vou fechar por aqui e a gente se vê na mentoria.